Bom, aqui está 2, né? Quer dizer, boa tarde, boa noite, né? A todas, todos, todes. Só um alerta, porque na verdade aqui está ponto 2, antiguidade arcaica e clássica, porque na ementa original essa seria a nossa segunda aula, mas na verdade é a nossa terceira. Então, atentem para isso, foi erro meu, eu deveria ter colocado ponto 3 aqui, né? No caso, sendo a nossa terceira aula do curso de História do Direito e do Pensamento Jurídico da FND. Eu decidi juntar 2 pontos em uma aula só. O ponto sobre antiguidade arcaica e o ponto sobre antiguidade clássica. Eu vou falar disso. Mas o foco da aula vai ser chegar no direito romano, que como vocês verão, né, é muito importante para pensar a história do direito no Ocidente como um todo e no Brasil em específico, né? O Brasil ele é um dos países que participa daquilo que a gente chama de tradição romano-germânica no direito. Existem 2 grandes tradições no direito do Ocidente. Curiosamente, as 2 tradições devem muito ao direito romano, embora por razões diferentes, né? A tradição anglo-saxã, que é dos países de língua inglesa, e a tradição romano-germânica, que é de todo o resto, os países de língua portuguesa, espanhola, alemã, francesa, e por aí vai, né? Aqui no caso, então, pelo menos alguns rudimentos de direito romano, entender como o direito romano surge, para que ele surge, né, pode ser importante para a gente entender como o direito brasileiro hoje funciona, porque o direito brasileiro em certo sentido, uma ramificação, vamos dizer assim, dessa grande árvore que é a dos direitos nascidos a partir do direito romano. Tranquilo. Sim. Por que eu soquei muita informação na aula de hoje? Porque eu já lecionei uma disciplina chamada Instituições de Direito Romano. Em algumas faculdades ela existe como uma disciplina obrigatória. Por exemplo, vocês pegam a USP, a grade curricular da USP tem, entre outras disciplinas, a disciplina Instituições de Direito Romano. Tem História do Direito e tem Instituições de Direito Romano como uma disciplina à parte, só para vocês verem como o direito romano é importante. Algumas faculdades dedicam uma disciplina inteira só ao direito romano. A UFMG é a mesma coisa. Eu lecionava a sexta-feira inteira, eram 4 horas de aula seguidas, né? Eu lecionava direito romano para os meus alunos. Era uma sessão de tortura, né? Como vocês podem imaginar. Mas então eu tentei condensar aquelas principais informações que me parecem importantes em um encontro só. Bom, a nossa aula, né, ela vai ser organizada em 4 momentos. O primeiro, na verdade, ainda vai ser sobre o que é a ciência da história e essas discussões mais gerais que a gente estava travando. O primeiro ponto é história do direito como reflexão sobre a diferença. Isso vai ser importante para o nosso curso como um todo. O segundo ponto é periodização da antiguidade. Vocês vão entender o que é isso e por que isso é importante de ser debatido aqui. O terceiro, antiguidade arcaica, o direito como ritual sagrado. E o quarto, antiguidade clássica, o direito como razão prática. Esses 2 pontos, talvez sobretudo o terceiro, né, vão ser os pontos mais importantes para a aula de hoje. Bom, então, primeiro ponto. História do direito como reflexão sobre a diferença. Bom, nas nossas 2 últimas aulas, a gente discutiu muito sobre o que é história, mas eu acabei não falando tanto sobre o que é história do direito. É claro que, né, considerando que vocês já tiveram 2 semanas de aula, né, inclusive de teoria do direito, eu imagino que vocês já estejam debatendo de forma muito intensa, né, com a professora Margarida, essas feridas da vida, Margarida. Sempre que eu vejo a Margarida, eu lembro dessa música. Essas feridas da vida, Margarida. Se devem estar discutindo muito com a professora Margarida sobre os diferentes conceitos de direito. Porque o próprio termo direito não é um termo fácil de ser explicado, né? Diferentes autores vão te dar definições, vão te dar fórmulas para descrever o direito diferentemente, né? Aqui,
para a gente entender o direito ao longo da história, eu vou partir de uma definição. É uma definição que eu acho que é mais inclusiva do que as outras. Se eu digo, por exemplo, que o direito é um sistema de normas dotadas de sanção, como Kelsen vai fazer, o Hart vai fazer, isso exclui boa parte do direito medieval e do direito antigo, por exemplo. Então, eu vou tentar dar aqui uma definição um pouco mais ampla do que é o direito. O direito é um conjunto de técnicas públicas de resolução de conflitos e de estabilização de expectativas. Eu não vou aprofundar muito nisso agora, mas a gente vai voltar a essa discussão reiteradamente ao longo do semestre. Mas eu vou dar só um exemplo. Alguém já assistiu um filme chamado Abril Despedaçado? Nunca viram? É um dos meus filmes brasileiros favoritos. Assim. Ele é lindo. É um filme do Walter Salles, baseado num livro, salvo engano, num livro iraniano. É um livro com o Rodrigo Santoro, quando o Rodrigo Santoro era bonito, e quando ele falava português. Porque agora ele só faz filme americano e ficou feio. Mas é um filme com o Rodrigo Santoro, e é sobre violência, é sobre vingança familiar. Há anos atrás, um ancestral meu... Ai, acho que tem alguém com o áudio ligado, deu eco aqui. Melhorou. Bom, anos atrás, um ancestral meu foi lá e matou um ancestral dos meus vizinhos. Aí os vizinhos, em vingança, foram lá e mataram o meu pai. Aí o meu pai, em vingança, foi lá e matou o tio deles. Aí o sobrinho deles foi lá e matou o meu irmão. E assim, o filme ele vai descrevendo, né, a história de uma família que está presa a um ciclo eterno de vingança. Eu acho isso uma forma maravilhosa de resolução de conflitos. Quer dizer, se tem um conflito com o seu vizinho, não tem solução melhor do que chegar lá e descer a porrada. A melhor forma de solução de conflitos, sem sombra de dúvida, é a violência, não se iludam. O problema é a violência ela pode levar a uma situação como essa, né? Uma escalada eterna de agressão recíproca, digamos assim, que leva a um contexto pode levar, inclusive, a um contexto de guerra civil. Quer dizer, isso destrói a possibilidade, né, de qualquer projeto de pacificação social, digamos assim, né? O Dante comentou aqui, né, Naruto. O Naruto vai nessa direção também, né? É um pouco isso, quer dizer, o que o direito faz em qualquer comunidade? O direito é uma estratégia para solucionar conflitos entre os indivíduos que evita a vingança privada e esse ciclo interminável de violência, que é descrita, por exemplo, em Abril Despedaçado, fazendo isso, né, por meio de regras ou critérios prévios, públicos, estabelecidos consensualmente. Isso é o direito. Calma aí. Está no slide. O direito como conjunto de técnicas públicas de resolução de conflitos e de estabilização de expectativas. Vou dar um exemplo simples, né? Eu vivo em uma aldeia. Eu acuso o meu vizinho de ter atropelado a minha galinha. O meu vizinho matou a minha galinha. Eu tenho uma criação de galinhas, o meu vizinho matou a minha galinha. Ao invés de eu ir lá na casa dele e matar a galinha dele, né, ou roubar uma galinha dele, o que seria muito lógico, para falar a verdade, eu vou até o ancião da aldeia, a pessoa mais antiga da aldeia, e peço para que a pessoa mais antiga da aldeia solucione o meu conflito com o meu vizinho. Isso é direito. Isso é uma forma de estabilizar expectativas, vamos dizer assim, de resolver conflitos a partir de um pacto, de um acordo público, né, consensuado. É por isso, inclusive, que os romanos diziam, há uma frase clássica, né, dos antigos romanos, lá em 200 a.C., por aí, que é a seguinte: onde há sociedade, há direito. Ubi societas, ibi ius. Quer dizer, onde há sociedade, há direitos. Por quê? Porque toda sociedade tem conflitos, todo conflito pode descambar
para a vingança privada, e a forma que as sociedades criam para evitar a vingança privada é instituindo critérios públicos de pacificação social. Por que isso é interessante? Porque, ao longo do tempo, cada sociedade, né, vai criar diferentes critérios e diferentes estratégias para resolver os seus conflitos internos. Ou seja, cada sociedade vai ter diferentes sistemas jurídicos, vai pensar o direito diferentemente. Por exemplo, já ouviram falar de duelo, que os medievais chamavam de faida? O duelo era uma estratégia de resolução de conflitos, e era uma estratégia super regulamentada, na verdade. Duelo não era simplesmente eu pegar uma arma e atirar em alguém que me irritou. Havia várias regras para que eu fizesse um duelo que fosse considerado juridicamente legítimo. E veja, isso era direito. Ao invés de eu simplesmente partir para a vingança privada, eu solicito um duelo. Como nós vamos resolver essa rixa entre as nossas famílias? Simples, nós vamos duelar. E como é que eu vou duelar? A gente vai chamar um árbitro, a gente vai chamar testemunhas. O direito, talvez, em certo sentido, ainda seja um duelo, né? Em muitos aspectos. Mas, pelo menos aqui, nesse momento, né, na Idade Média, o duelo era uma forma absolutamente legítima, vamos dizer assim, de resolver conflitos entre pessoas, ou entre grupos de pessoas. Então, por que isso é interessante? Eu estou dando uma definição ultra ampla do que é direito. Então, mesmo sociedades, né, que não têm um Estado centralizado, mesmo sociedades que não têm textos escritos, talvez sociedades que não conheçam nem o alfabeto, vamos dizer assim, mesmo sociedades que não têm juízes, são sociedades que têm direito, nessa acepção. Quer dizer, elas têm formas próprias de resolução de conflitos. Elas não são sociedades anárquicas. Da mesma forma como a antropologia jurídica, é uma disciplina que eu acho que vocês ainda não tiveram, mas terão, ela vai estudar a variedade, né, das formas de resolução de conflitos em diferentes comunidades. Olha, como é que uma tribo iorubá soluciona conflitos? Como é que os Nuba, na África, solucionam conflitos? Como é que os americanos solucionam conflitos? Como é que uma comunidade alternativa de hippies lá na Chapada dos Veadeiros soluciona conflitos, né? Assim como a antropologia jurídica vai trabalhar geograficamente, né, essa diversidade de formas como o direito se mostra em diferentes comunidades, a história do direito vai discutir essa mesma diversidade, só que no tempo. Como, ao longo do tempo, diferentes comunidades ou diferentes culturas criaram formas diferentes, reitero, de resolução de conflitos, para impedir ou para evitar a vingança privada e a violência particular. Alguém perguntou, a frase é essa em latim, ubi societas ibi ius? Isso, exatamente. Aliás, a frase ela tem um complemento. Ubi societas ibi ius, ubi ius ibi societas. Quer dizer, onde há sociedade há direito, onde há direito há sociedade. É um antigo brocardo romano. Tranquilo até aqui? Estou falando muito rápido? Tranquilo. Tudo ok, professor. Gente, vocês estão caladinhos. Estou ficando com medo. Olá, alguém? Não, tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem, professor. Tá. O tá tudo bem tá meio caminho do deu para entender. Que é tipo, tô perdido. Deu para entender. Deu para entender, sim. Tá tudo bem, é quase isso. Tá tudo bem, tá tudo bem. Bom, por que eu estou dizendo isso, né? Porque a gente vai ter, então, uma história do direito, né, que é tradicional, que é uma história do direito que, no fundo, né, ela vai pensar o direito como uma linha, como um processo linear, evolutivo, um processo que não tem interrupções. É uma história chata do direito. E a gente tem uma história do direito, que é uma história crítica, vamos dizer assim, do direito, que vai tentar mostrar exatamente como o direito ele é feito de rupturas, como o direito é feito de cortes, como, na verdade, existe entre o direito que a gente possui hoje e o direito que nós possuímos 50 anos atrás, grandes abismos, né?
O direito produzido, né, na sociedade ocidental contemporânea, no século XXI, não é o direito medieval e seguramente não é o direito da Roma antiga, embora haja uma série de correlações, de paralelos, de heranças, né? E é isso que vocês precisam ficar atentos. O direito ele se transforma de uma forma muito radical ao longo das eras, né? Existem algumas continuidades aparentes, né? Mas existem mudanças muito profundas que elas não podem ser ignoradas, né? Assim como existe um abismo entre o direito, sei lá, dos Guarani Kaiowá e o direito dos Yanomami, ou o direito dos Yanomami e o direito, sei lá, do Japão medieval, assim como existe um salto, né? Quer dizer, existem diferenças muito grandes, né, entre a maneira como uma comunidade soluciona os seus conflitos internos e a maneira como outra comunidade soluciona esses mesmos conflitos. Na história também, quer dizer, existe uma diferença muito grande entre a maneira como os modernos solucionam os conflitos e os medievais, por exemplo. Tranquilo. Tranquilo, professor. Tranquilo. Um último... alguém levantou a mão. É o Antonioni. Diga. Manda. Aquele último slide que você estava fazendo a parte de exemplificação entre o tradicional, que na verdade é para legitimar a ordem vigente, e o anterior. Sim, perdão. O tradicional, no caso, tem a ver com o justnaturalismo, que na verdade é como se fosse uma ordem divina, não? Não necessariamente. A gente vai falar um pouco de justnaturalismo hoje. Aí você vai entender bem isso. Mas existe uma história do direito tradicional que ela pode ser positivista, por exemplo. Mas é uma história que ela vai olhar para o direito ao longo do tempo e vai dizer assim, sei lá, pensa num kelseniano olhando para o direito na Grécia Antiga. Ele vai dizer, não, o direito sempre será um sistema de normas hierarquizado a partir de uma pirâmide. Então, ele vai tentar encaixar dentro dessa concepção absolutamente contemporânea do que é o direito todas as outras experiências históricas. Ao invés de ele atentar para essas grandes diferenças que existem, ele vai ficar tentando ler o passado a partir da nossa própria experiência hoje. Você percebe? Um grande erro que as pessoas cometem, por exemplo, é falar de código de Hammurabi. Porque, quer dizer, código é uma forma, vamos dizer assim, de organizar as normas. A gente tem hoje o Código Civil, o Código Penal, o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal. Código é uma forma de organizar o direito muito recente. O primeiro grande código é o chamado Código Napoleão, que surge, obviamente, nos tempos de Napoleão, graças a Napoleão, né, no século XIX. Então, quando a gente fala de Código Hammurabi, a gente olha para as normas, né, da Babilônia, a gente olha para as normas da Babilônia de 4.000 anos atrás e fala, olha, isso aqui é um código. Isso é uma forma tosca de pensar o direito, percebem? Porque a gente fica buscando continuidades na história do direito ao invés de buscar suas rupturas. Tem um cara... Não vou citá-lo, não, porque senão eu não conseguiria citá-lo de forma elogiosa. Mas é porque ele tem um texto sobre o Código de Hammurabi que debate um pouco criticamente essas questões. Mas como é um desafeto, e como essa aula vai para o YouTube, prefiro me manter silente. Mas é um pouco isso, vocês entendem? Ou muito abstrato? Ou então eu vou dar um outro exemplo. Eu entender, sim, professor. Vou dar um outro exemplo. Estado de direito, Estado, como nós o compreendemos, quando a gente fala, por exemplo, do Estado brasileiro, é uma experiência moderna. O próprio termo Estado só surge no século XVI com Maquiavel. Estado, propriamente, a ideia de um organismo político centralizado, burocratizado, com um corpo de funcionários, né? Isso é uma experiência moderna. Mas eu estou cansado de ver gente falando de Estado medieval, de Estado antigo, de Estado... Enfim, o que é bastante impróprio.
Mas é isso, porque a gente tem essa tendência, né, a colocar as nossas experiências do direito contemporâneo, a projetar essas experiências no passado. Isso é que é uma história tradicional, é uma história que ela é muito focada nessas grandes continuidades. A Camille perguntou, né, como se fosse anacrônico. Então, sim, a história tradicional, a história do direito tradicional é uma história profundamente anacrônica, porque ela vai pensar o passado como espécie de preparo para o presente. O que é o passado? O passado é só uma sucessão de eventos que levou ao desenvolvimento do presente. Eu olho para o passado como, sei lá, eu olharia a mim mesmo agora adulto, pensando em mim mesmo quando eu era criança. Vocês percebem? O Gabriel comentou, né? Mas o Kelsen não fala que o direito estuda as normas positivadas pelo Estado num determinado tempo histórico? Pois é. Então, quer dizer, a concepção que o Kelsen tem de direito é inaplicável a qualquer povo da antiguidade, precisamente porque esses povos não têm Estado. Você percebe? Aliás, eu tenho... É muito engraçado, inclusive, né? Porque se vocês lerem, por exemplo, A Democracia, que é uma obra de filosofia política do Kelsen, o Kelsen vai dizer assim, não, um dos grandes exemplos, né, de organização do direito pelo Estado é o Império Austro-Húngaro, a monarquia dual, que mostra realmente como o Estado é que produz o direito. Poucos anos depois, o Império Austro-Húngaro desaparece. Quer dizer, ele se esfacela precisamente por causa disso. Enfim. Não vou entrar nisso, mas essa diferenciação ela tá nítida assim na cabeça de vocês? Podemos continuar? Bom, ok. Só uma questão que a gente já debateu nas nossas duas últimas aulas, né? Então eu não vou aprofundar isso, é que a historiografia sobre o direito, né? A história do direito nunca é neutra. Então toda a história do direito ela vai ter vieses, né? A gente já discutiu muito isso, né? Existe sempre um esforço, né, para pensar em termos de monumentos, cerimônias. Quando vocês puderem entrar na Faculdade de Direito, vocês verão, né, que a própria Faculdade de Direito ela é cheia de quadros, esculturas, né? Há sempre um uso instrumental do passado para pensar o presente, né? Não vou entrar aqui no mérito dessas discussões, porque, como eu disse, nós debatemos isso durante 2 aulas, né? Bom, mas alguém fez uma outra pergunta aqui, deixa eu ver no chat. Professor, mas não seria essa uma questão da nomenclatura de Estado, já que ele quis dizer sobre uma organização social que detém poder? Mas exato! Não existe uma única organização social que detém poder na Idade Média, por exemplo. Você tem uma pluralidade de organizações sociais que detêm poder sobre o mesmo território, e essa pluralidade cria um direito que é unificado. Então, por exemplo, ao invés de você ter uma entidade centralizada, chame ela de Estado ou não, que cria uma única norma para toda a comunidade, eu tenho vários organismos que criam várias normas que se sobrepõem e formam um único grande conjunto, que é o direito. Kelsen o TCC do Kelsen foi sobre Dante e a ideia de monarquia em Dante. E é um show de horrores, porque, na verdade, ele tem uma incapacidade crônica de entender qualquer coisa, qualquer experiência jurídica e política anterior à moderna. Sério, eu li o TCC do Kelsen. Mas isso é só para vocês verem que é sempre um risco pegar essas categorias que nós usamos para pensar o direito hoje e retroceder essas categorias para tentar entender comunidades do passado, porque não vai funcionar. A própria ideia de norma dotada de sanção, o direito medieval, por exemplo, é cheio de normas que não têm previsão de sanção e que são consideradas normas jurídicas. O que define se uma norma é jurídica ou não para o medieval nunca foi o fato de ela ter ou não sanção. A gente vai falar muito disso, né, nas nossas próximas aulas, né? Mas então, se a gente pega uma história kelseniana do direito, é uma história que ela serve muito bem para pensar o direito moderno e contemporâneo, mas ela cria muitas dificuldades
dificuldades para pensar direitos anteriores. Qual que era a solução que esses autores davam? Eles diziam, não, então esses povos não têm direito. Se não tem norma dotada de sanção e não tem Estado centralizado, isso não é direito. Você percebe? Mas isso, vamos dizer assim, empobrece substancialmente o debate, digamos assim. Né? Eu dizer que, quer dizer, enfim. Como eu disse, direito, então, eu estou trabalhando a partir de uma categoria muito ampla. O que é direito? Direito é qualquer forma de resolução de conflitos a partir de critérios públicos. Isso vocês vão ver que uma conceituação bastante genérica, né? Sim, a concepção do Kelsen ela pode ser bastante violenta e bastante colonizadora. E o resultado era sempre esse. Aliás, há um livro que eu gosto muito, de um autor chamado Pierre Clastres. Pierre Clastres é um antropólogo brilhante, que morreu antes dos 30 anos. Ele era lindo, diga-se de passagem. Morreu antes dos 30 anos e escreveu um livro incrível chamado A Sociedade contra o Estado, em que ele vai rebater justamente esse argumento de que povos que não têm um Estado centralizado, organizado e soberano são povos caóticos, ou povos primitivos, ou povos anárquicos. E ele faz isso a partir de uma reflexão sobre povos indígenas brasileiros. Ele vai estudando povos indígenas brasileiros para dizer, olha, esses povos têm um sistema jurídico, eles têm normas, eles têm uma estrutura política. O fato de a estrutura deles não corresponder à nossa não significa que ela não exista. E não significa que ela não funcione e funciona muito bem. Sim, ele também tem uma arqueologia da violência. O Dante comentou, né? E também a arqueologia da violência é muito gostoso. Eu acho que muito gostoso sobre o livro. Bom, mas há, de qualquer forma, aí, quer dizer, por um lado, né, várias culturas têm critérios de resolução de conflitos que não se confundem com o nosso. Vocês vão ver isso ao longo do curso. Várias culturas, várias culturas têm critérios de resolução de conflitos diferentes do nosso. Agora, o Ocidente ele tem uma especificidade, vamos dizer assim, né? Cada cultura tem as suas próprias especificidades. O Ocidente ele tem uma especificidade que vai marcar o direito no Ocidente até hoje. Tanto a tradição que a gente chama de tradição anglo-saxã, Estados Unidos, Inglaterra e por aí vai, quanto a tradição romano-germânica, Brasil, Portugal, Espanha, Itália, França, todos esses países que eu falei, né, eles têm uma especificidade que remonta ao direito romano. Que especificidade é essa? É que o jurídico, né, ele é um campo separado do religioso, do ético, do político, de outras dimensões. Ou pelo menos ele pretende ser um campo separado. Há controvérsias, né? Eu, por exemplo, ainda acho que direito é política. Mas isso são questões minhas, vamos dizer assim, teóricas, né? Mas, pelo menos, em tese, a grande especificidade, ou vamos dizer assim, um elemento que caracteriza o direito ocidental, tanto a tradição dos países de língua inglesa quanto a tradição romano-germânica, né? Em relação a outras culturas ou a outras civilizações, é que o direito ocidental procura se descolar da religião, da política, da moral, enfim, de outras esferas da vida social. E como ele faz isso? Né? O ato de resolver conflitos ele passa a ser feito por grupos específicos, ou seja, não é o ancião da aldeia que vai resolver os conflitos da aldeia, não é o padre, não é o sacerdote, não é quem resolve os conflitos, não é o líder político, né? Quem resolve os conflitos é um indivíduo designado exclusivamente para isso, que foi treinado, né, em instituições específicas, voltadas exclusivamente para isso, né? Possuem uma linguagem definida, vamos dizer assim. Eles possuem, literalmente, eles possuem uma linguagem conceitual, né, própria. Então, a gente fala de usucapião, a gente fala de aluvião, enfiteuse. Existe toda uma gramática mesmo, toda uma terminologia e uma série de técnicas
no ato de resolver conflitos, que não se confundem com a linguagem, as técnicas e os ritos da moral, da religião e de outras esferas da vida social. Há um esforço, vamos dizer assim, de profissionalização, com aspas aqui, do indivíduo que soluciona conflitos em relação a outros, especificamente soluciona conflitos, em relação a outras dimensões da vida social. Tranquilo, muito abstrato. Tranquilo, professor. Gente, estão muito caladinhos. É que a aula tá boa, professor. O Não, senhor pelo explica contrário. muito bem, a gente não tem dúvida. Tá bom. A gente tá anotando, professor. Tá ótimo. Sua aula me tira da depressão, professor. Se eu estiver socando o conteúdo, Verdade. assim, avisem que eu vou desacelerar. Não, tá ótimo. Adorei sua foto em Roma, professor. Sim, fiz questão de biscoitar. Essa é a aula do biscoito, essa é a próxima aula. Né? Muito estiloso, eu professor. passeando pelo mundo. Não será a única foto minha passeando pelo mundo que vocês verão ao longo da aula. Eu achei chique. Achei chique. Super. Bom, Arrasou ao falar que viajou pelo mundo, então foram vários países. Arrasou. Não, Um dia chegarei lá. até o momento, eu conheço 10 países. O meu orientador de pós-doutorado, ele tem um mapa mundi que ele colore os países nos quais ele já passou. Ele já esteve em quase todos os continentes. Ele não esteve na Antártida. Mas ele já esteve... Enfim, o mapa mundi dele é todo colorido. A expectativa, a pretensão de vida dele é realmente morrer tendo passado por todos os países do planeta. O que eu acho muito admirável. Assim. Ele, sim, realmente percorreu o planeta inteiro. Assim. E é um grande historiador do direito, a bem da verdade. Vamos ler um trabalho dele, o Arno Dauri Júnior. Iremos ler um trabalho dele nesse curso. Diga-se. Viajar 10 países para mim já está ótimo. Mas é bizarro. Muitos eu conheci, tipo, eu estive na Letônia, eu fiquei um dia na Letônia, literalmente. Eu não estive na Letônia, então. Quer dizer, eu dormi na Letônia, passei o dia na Letônia, no dia seguinte eu fui embora. Quer dizer, cheguei um dia à noite, passei o dia correndo de um lado para o outro em Riga, dormi de novo, no dia seguinte estava viajando. Então, não é bem conhecer, né? O João levantou a mão. João? Professor, eu tenho uma pergunta em relação ao slide anterior, porque o senhor só passou, mas eu fiquei muito interessado com o segundo ponto, né? Que se são os empregados da Carmen Lúcia, eles produzem direito ou não. Se essa posição de subalternidade implica em produção de reverberações jurídicas, políticas, sim. Mas é que tá, políticas estando numa posição de subalternidade tão específica que é servir café, sabe? E aí produz direito? Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Por que você colocou isso? Não foi à toa? E acho que eu vou responder comentando... Não, excelente pergunta, genial pergunta. Né? Eu vou responder comentando um tema específico, que é história do direito do trabalho, processo do trabalho. Se você pega um historiador mais conservador e pergunta, quando se inicia a história do processo do trabalho no Brasil? O historiador mais conservador vai dizer, simples, a história do processo do trabalho no Brasil começa quando Oliveira Viana, que era um cretino racista que hoje queima no inferno, quando Oliveira Viana, lendo o código, lendo a chamada Carta del Lavoro, né, lendo a Carta del Lavoro do fascismo italiano, se encanta com o sistema, porque era uma forma de conciliar capital e trabalho, os interesses dos empresários, os interesses dos trabalhadores, sem que houvesse luta de classe, como uma forma de conciliar isso por meio, enfim, de um sistema jurídico. Então, ele funda o direito do trabalho, e também, quer dizer, ele funda o processo de trabalho no Brasil. Essa é a solução mais conservadora. Mas ela ignora o óbvio. Ela ignora que desde a República Velha, aliás, minto, né? Na verdade, desde o fim do século XIX, com a entrada, né, cada vez maior de proletários livres vindos, sobretudo da Itália, né, para o Brasil,
a gente tem a formação de um sindicalismo muito forte, que começa esse próprio sindicalismo, né, a exigir direitos trabalhistas, inclusive exigir instâncias, né, de resolução de conflitos, e a se sindicalizar. A gente tem um movimento, vamos dizer assim, anarcossocialista no Brasil, né, durante a República Velha, muito mais forte do que a gente tende a imaginar, e que, se o direito do trabalho, né, e o processo do trabalho surge no Brasil a partir da década de 30, não é por causa de uma reflexão de um grupo de intelectuais associados ao Getúlio. É porque existe uma pressão política, sim, né, por direitos muito forte, justamente desses segmentos, né? Você tem associações de ajuda mútua, você tem sindicatos, né? Boa parte, né, daquilo que foi positivado como direito no Brasil não foi positivado porque um grupo de técnicos, de juristas ilustrados pensou assim. Foi positivado porque houve uma força política, vamos dizer assim, cada vez maior, por meio de greves, greves, inclusive, em escala nacional, né? Por meio de protestos e por aí vai, né? Que são protestos que ajudam a forjar o que o direito é. Você percebe? Mais do que isso, muitos direitos, né, que são positivados, tanto na consolidação das leis do trabalho, quanto na formatação do sistema de justiça do trabalho no Brasil, já eram direitos aplicados na vida, vamos dizer assim, na relação entre empregado e empregadores, né, em virtude de pressão dos empregados. Então, muitas vezes, o direito ele surge na vida social, nos nossos costumes, vamos dizer assim, antes de ele surgir na lei propriamente dita. Percebem? Aliás, eu vou dar um outro exemplo muito bobo, assim, outro exemplo muito, muito, muito bobo, ridículo. Aliás, esse exemplo até entrou para a história, né? Entrou para a história porque, na verdade, cheque pré-datado. Alguém já viu um cheque na vida? Não sei. Eu já estou velho. Sim. Né? Sim, né, professor? A gente também no século passado, quando eu nasci, existia um negócio chamado cheque. Havia um negócio chamado cheque, as pessoas preenchiam o cheque. E quando eu queria, né, porque o cheque, como qualquer título de crédito, vocês viram isso depois, ele funciona igual dinheiro, eu posso usar a qualquer momento. Uma promissória, a mesma coisa, eu posso usar a qualquer momento. As pessoas... O direito civil ele prevê o cheque, prevê a existência do cheque. Mas ele não prevê a ideia de cheque pré-datado, em que eu estabeleço um prazo a partir do qual a pessoa pode descontar o cheque. Isso não existe. Isso é uma jabuticaba, quer dizer, existe no Brasil e começou a existir a partir de relações sociais. Olha, eu não posso te pagar agora em dinheiro, eu vou preencher um cheque, mas eu não tenho esse dinheiro em conta. Se você tentar sacar esse cheque agora, você não vai conseguir, então eu pré-dato o cheque, estabeleço uma data a partir da qual esse cheque é válido. Isso é juridicamente legítimo? Não era, até porque isso não está na lei. Mas isso se tornou uma tradição tão arraigada no Brasil que isso passou a ser aceito nos tribunais. Ou seja, na nossa vida cotidiana, nós fazemos direito o tempo todo. Eu não preciso de um legislador para dizer o que é direito. Vocês percebem? Os juízes eles começaram a reconhecer o cheque predatado como jurídico, mesmo isso não estando na lei, pelo fato de que é um costume generalizado, todo mundo faz. Do contrário, ia gerar uma quebra de expectativa muito grande. Vocês percebem? O Diego comentou, né? Uma boa pelada tem várias regras que não necessariamente chegam às regras oficiais. No entanto, as regras da pelada são bem compreendidas em praticamente qualquer lugar que se jogue. Perfeito, 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 perfeito. No fundo, né, existe o direito, vamos dizer assim, oficial, o direito que é produzido por juízes e é produzido por legisladores, mas a gente cria normas que acabam se tornando vinculantes na nossa prática cotidiana. O direito civil, o direito empresarial é cheio disso. Eu falei hoje de direito, eu falei na nossa primeira aula de direito real de laje, que é literalmente, né, eu vivo num aglomerado, eu tenho o direito de usar a laje contígua à minha casa, né, à minha moradia.
O direito real de laje não existe no Código Civil. Não foi uma construção jurisprudencial, foram pessoas criando o direito real de laje na vida. Percebe? Ele surge a partir de necessidades que são diárias, né? O direito do Estado, ou melhor, o direito criado pelo Estado, o direito positivado pelo legislador, ele sempre caminha depois do direito que vai se construindo nas nossas relações cotidianas. Elas são muito mais ágeis do que o legislador é capaz de ser. Tranquilo? Tudo certo, professor. Tranquilo, professor. Tranquilo, tranquilo. O Antoniano até comentou, né? Preenchido com aquele risco duplo, né? Exatamente. O risco, coloca uma datazinha que eu defino. Não, esse cheque só pode ser descontado a partir dessa data. Procurem isso no código. Pelo menos na época que eu estudei, isso não existia. Quer dizer, isso não é positivado. Isso não foi invenção do legislador. E, no entanto, se alguém saca o cheque antes, eu posso reclamar. Juridicamente, eu posso reclamar. Professor, Diga. Na história a gente também, nessa lógica de que tá muito baixo o meu som ou tá dando para ver? Não, tá ótimo. Tá bom. Na história também a gente acaba vendo, nessa lógica de que o legislador só funciona depois que a gente faz deduções, por exemplo. Se tem alguma coisa sendo proibida por lei, é porque a sociedade já fazia há muito tempo, ou já estava fazendo, coisa do tipo. Aí vai sempre nessa lógica. Se está proibida é porque existe. Sim, não, sem dúvida, sem dúvida. Aliás, há uma outra frase romana que é assim, né? Ubi ius ibi prevaricatio, né? Onde há direito à prevaricação, quer dizer, onde há direito à infração. Bom, mas eu coloquei aqui o itinerário da nossa disciplina só para vocês terem no slide, mas eu não vou discuti-lo pormenorizadamente, até para a gente não perder muito tempo. Mas é o itinerário que está na ementa mesmo. A gente vai começar debatendo antiguidade arcaica e antiguidade clássica, direito romano, em virtude do impacto que o direito romano tem para a formação do nosso próprio direito. E a gente vai terminar falando de ditadura militar, quer dizer, a gente não vai chegar à nova república, propriamente dita, né, o Brasil de 88, a gente chega até o direito da ditadura militar, tentando, então, fazer todo esse percurso de formação, né? Mas tendo esse cuidado para mostrar como, na verdade, né, existe uma pluralidade de sistemas jurídicos na história, né? Ao mesmo tempo, existe uma pluralidade de métodos para estudar diferentes momentos históricos. Então, cada historiador que a gente vai trabalhar ao longo da aula, ele tem, como eu disse no nosso encontro anterior, né, técnicas específicas. Cada historiador ele pensa o direito, ele pensa a história a partir de um foco específico. E é bom que vocês tenham isso em mente. Bom, já falei disso muito na nossa última aula, né? Mas o objetivo final da disciplina, no fundo, é que vocês vejam com suspeita, né? Estimular a suspeita em relação a essas aparentes linearidades, esses aparentes evolucionismos no discurso jurídico hegemônico. Para vocês observarem que, ao longo do tempo, realmente existem múltiplas formas de resolução de conflitos. O direito ele se manifesta de muitas maneiras, que não são necessariamente Isso foi iguais. hoje no grupo da sala, hein? A gente duvidou muito da epistemologia e dos termos que o autor do texto de hoje utilizou para falar de Roma. Eu e a Ana, depois a gente continuou os debates no privado, falando sobre etnocentrismo, a forma como ele trata os povos bárbaros, sobre como a concepção dele de Estado, sobre como ele se pauta numa visão ocidentalizada, eurocêntrica, colonizada, que é branca, que é violenta, né? E, nossa, e o que mais me deixou, assim, enfurecido foi a parte dos bárbaros, assim, gente. E aquela exaltação, né? Porque é isso, memória social tem a ver com exaltação. E exaltação de signos que são arbitrariamente escolhidos para a constituição de uma perspectiva epistemológica que seja hegemônica, né? Ele está reproduzindo um discurso que é hegemônico, porque nem ele dá as bases desse discurso, né? Aquilo ali é reprodução pura. E você vê que é reprodução de séculos de colonização e de hegemonização desse pensamento. E a gente... E isso a gente só percebeu por conta do etnocentrismo, porque até então
e por ser alguém que estava em tantos eventos acadêmicos, eu dei um Google nele, né? Mas por ser um homem branco já tinha que ter desconfiado. Até então eu estava pautando pela verdade, considerando como verdade, né? E aí, a partir do etnocentrismo no texto, que eu já desconstruo toda essa epistemologia, a visão de mundo que ele estava pondo no texto. Mas a gente está com o pau mesmo, eu e Ana. Muito bom. Não, acho muito bom. E veja, os povos germânicos tinham direito. Quer dizer, e existe uma tendência a ver esses povos também como povos anárquicos. Não, se não tem um imperador, não tem uma força burocratizada, então, na verdade, eles eram totalmente caóticos, né? É uma leitura muito pedestre da história. A Mariane levantou a mão. Mariane. Eu queria comentar mesmo sobre o que o João falou, se o senhor me permite o comentário, mas foi basicamente porque eu fiquei pensando sobre isso. Eu olhei essa discussão do grupo e fiquei pensando numa nota de rodapé que ele colocou, porque eu acho que a função do texto, na visão do autor, não era ser uma coisa crítica. Ele disse bem, de maneira explícita, várias vezes, em várias notas de rodapé, que a função dele era tratar Roma como Roma se via ou como era tratado na época. Então, eu fiquei tentando colocar os dois, colocar esse peso e esse outro, e a fala do autor, e sei lá, falar, ok, isso faz sentido também. Não que as falas dele façam sentido diante das problemáticas, né, e tal, mas é porque, pelo que ele falou, acho que a função realmente não era ser crítica. Sabe o que eu acho mais engraçado? Eu peguei um texto sobre antiguidade, escrito agora no século XXI, e outro escrito no século XIX. E o texto produzido no século XIX é mais progressista do que o texto do século XXI. Meu Deus. Porque eu acho, na verdade, um pouco triste. Mas eu acho que é isso, eu não estava advogando contra ou a favor desse autor, porque eu nem conheço, também não me interessa, eu estava advogando a favor de uma visão de mundo que é contra visões colonizadoras. Porque é isso que ele está se pautando. E justamente é porque... grupo de WhatsApp, né, gente? A gente tem que cozinhar, tem que dar conta da casa, tem que fazer um monte de coisa ao longo do dia, a gente só fica ali fofocando. A gente não está debatendo seriamente. Mas a fala que eu fiz aqui, falando que ele está construindo sobre bases históricas e reproduzindo o discurso, e não inaugurando o discurso, é isso, analisar esse discurso criticamente, a partir dessa visão, mas não sobre o autor ou não. Até porque, como o próprio professor disse, se ele pega um texto do século XIX que é mais progressista, então a gente vê a permanência e a manutenção desse discurso que é retrógrado ainda hoje em 2012, né? Que foi o texto. E de como isso é sintomático. Eu acho que é não tanto pelo texto em si, mas ver como isso é sintomático de outros fatores sociais e de outras relações de poder que estão implicadas aí. E é um exemplo muito bom de uma tentativa de pensar a história a partir de linearidades, né? De como, na verdade, a história é sempre um processo de acúmulo e de evolução que culmina no Estado de Direito contemporâneo. Quer dizer, é um exemplo perfeito de uma leitura tradicionalista do direito. Não o texto oficial de Coulanges, né? O outro. Não vou citar nomes, até porque a aula também está sendo gravada, e o Dante, que aqui está presente, né, está, inclusive, pleiteando entrar na faculdade, no mestrado, onde esse professor leciona. Bom, mas deixa para lá. Eu quero essa fofoca no privado. Mas é um texto que você deve ler, Dante. É um texto que você deve fatalmente ler. Bom, periodização da antiguidade. Aqui, eu vou muito rapidamente, né? A aula de hoje, na verdade, eu selecionei 2 textos. Um mais amplo, sobre a antiguidade arcaica, e o outro sobre Roma. Eu vou falar muito mais ao longo da aula sobre a antiguidade arcaica do que propriamente sobre Roma. Mas, por essa razão, né, eu achei que seria interessante traçar rapidamente o perfil do historiador responsável pelo trecho, né, pelo excerto que eu selecionei para a aula da semana passada, mas que a gente acabou não discutindo naquela aula, né, que é o Numa Denis Fustel de Coulanges. Como eu disse, é um autor do século XIX, ele nasceu em 1830 e morreu em 1889, é um historiador francês, conhecido
por ter produzido uma das obras mais clássicas, eu diria, né, não só na história do direito, mas na história como um todo, né, que é uma obra chamada A Cidade Antiga. Em vários aspectos, vocês vão ver que é uma obra datada. Tem várias informações sobre a antiguidade que já não são mais comprovadas, né? Há várias crenças que ele tinha sobre como a antiguidade funcionava que já caíram por terra. Mas, por outro lado, é um livro que dá um mapa, ele dá um perfil de como a antiguidade arcaica funcionava, que ainda segue sendo um perfil muito bom. Ele foi professor na Sorbonne, e ele é considerado por muitos um historiador positivista. Vocês lembram quando a gente falou de historiografia positivista na nossa primeira aula? Aqueles historiadores muito preocupados em recuperar os documentos, tal como os documentos foram publicados, muito preocupados com a palavra escrita e por aí vai. Ele é considerado um dos grandes nomes da historiografia positivista. Mas, paradoxalmente, ele era um historiador que influenciou muitos nomes da historiografia crítica, que a gente falou também, né, da escola dos análises. Ele influenciou, por exemplo, o Mark Bloch, que o Dante seguramente conhece. E essa influência se deve a duas coisas, a dois grandes diferenciais, vamos dizer assim, que o Fustel de Coulanges tinha em relação aos historiadores da época dele. Embora ele tivesse, enfim, vários pontos de convergência, né, com os historiadores que eram contemporâneos a ele, ele tem dois grandes diferenciais. O primeiro é que ele foi um pioneiro no estudo de lendas, de ritos religiosos, de raízes etimológicas. Hoje, por exemplo, né, é muito comum. Eu vou analisar um determinado período, mas eu não tenho informações suficientes sobre esse período, eu posso buscar raízes etimológicas. Tipo, olha, essa palavra, na verdade, tem uma raiz que significa isso, que significa aquilo. Isso pode revelar uma certa tendência naquela época. Eu vou dar um exemplo que eu li dia desses, que eu achei muito interessante. Nos países de língua inglesa, olha que exemplo muito interessante de como, para fazer história, né, o estudo da etimologia, o estudo da evolução das palavras, digamos assim, ela pode ser enriquecedora. Se a gente pega o inglês hoje, boa parte das palavras em inglês para comida, para pratos feitos, são palavras de raiz romana ou latina, digamos assim. Algumas palavras são até francesas. Bife, por exemplo. Bife não é uma palavra que vem dos vikings, ou vem, enfim. Bife é uma palavra que vem do continente, vem dos romanos, vem dos franceses. Já as palavras que designam a caça, que designam os animais que são abatidos, ou as plantas que são colhidas, né, em seu estado cru, são palavras de língua saxônica, de raiz saxônica, ou viking, o que seja, né? Porque eu gosto de dizer que os povos de língua inglesa são todos vikings, né? Mas por que essa diferença? Por que, vamos dizer assim, a vaca eu chamo de cow, que é um termo, né, que não tem paralelo nas línguas do continente, é um termo tipicamente saxão, e a vaca frita ou assada, ou sei lá, eu chamo de bife. Por quê? Porque quem caçava, quem produzia os alimentos, né, quem cultivava, eram os plebeus. Mas quem comia era a aristocracia. Então, a aristocracia ela confere, né, ao alimento cozido, ao alimento feito, produzido, trabalhado, a terminologia que ela conhecia, vamos dizer assim, que é uma terminologia que remonta aos invasores do continente, vamos dizer assim. São invasores que vêm de uma certa tradição latina. Já os locais, os povos locais saxãos, são eles que dão nome aos animaizinhos, tal como eles existiam, as plantinhas, tal como elas existiam, antes de serem preparadas para o consumo. Vocês percebem a diferença? Pode parecer uma questão boba, assim, eu sei, é ridículo, mas, ao mesmo tempo, eu acho que mostra como o debate sobre etimologia, o debate sobre palavras, né, ele pode dizer muito sobre um determinado período, sobre a maneira como um determinado período ele se desenvolvia. Né? O Gabriel comentou, revela modos de vida. Né? A Mariane levantou a mão. Mariane.
Não, professor, até peço perdão, porque foi uma pergunta que eu esqueci de fazer no slide anterior, porque eu vou anotando as coisas e eu esqueci. Eu fiquei um pouco confusa com o termo autonomização. Eu também pesquisei na internet e não achei nada sobre isso. Bom, autonomização é se tornar autônomo, é ganhar autonomia em relação àquelas outras Não, mas esferas. eu acho que estava escrito autonomização. Eu não sei se foi um erro escrevi escrito. errado. Peraí, deixa eu... Tá. Eu fiquei procurando esse termo. Eu fiquei, gente, o que é isso? Cadê? É autonomização. Eu pus errado. Eu coloquei um M ao invés de um M. Erro meu. Bom, mas essa primeira diferença, então, quer dizer, o Fustel de Coulanges, ele era muito sensível a esses elementos, né, culturais, etimológicos, que outros historiadores do mesmo período que ele não eram tão sensíveis assim. Até porque eles entendiam que cultura popular não era relevante para produzir história. Tranquilo? Um outro ponto que é muito interessante no Fustel de Coulanges, em termos, né, da maneira como ele pesquisa, é que ele não está buscando continuidades. Já no prefácio, né, que eu pedi para vocês lerem, ele vai buscar quais são as diferenças radicais e essenciais entre as sociedades antigas e as nossas. Então, ele faz uma história a partir das diferenças. Ele faz uma história como, vamos dizer assim, um antropólogo faria, né? Ele não está preocupado em mostrar que existe uma linha evolutiva entre Roma e o direito contemporâneo. Ele está preocupado em mostrar que existe um abismo entre Roma e o direito contemporâneo. Ele não está preocupado em mostrar como as raízes do Estado contemporâneo estão em Roma. Pelo contrário, ele está preocupado em mostrar como o Estado contemporâneo, né, e o Estado romano são coisas que possuem especificidades muito grandes. Tranquilo? A Beatriz comentou, né? Ele fazia todo esse estudo, calma aí, eu perdi. Ele fazia todo esse estudo do contexto social e mesmo assim via o direito de forma positivista. Não, na verdade, existe uma diferença quando a gente fala de um historiador positivista e de um jurista positivista. O que é um historiador positivista? Um historiador positivista é aquele que faz a sua pesquisa de uma forma cientificizada, muito focada na análise dos documentos, muito preocupada em imitar o grau de rigor acadêmico da física ou da biologia, muito preocupada em fazer da história uma ciência tão objetiva quanto a física ou a biologia. Por isso a gente fala de história positivista. Quando a gente fala de jurista positivista, é outra coisa. O jurista positivista é aquele que acredita na norma positiva, ou na norma positivada, que não se confunde com a norma natural, com a ideia de um direito natural. Então, nem todo historiador positivista adere a uma concepção positivista de direito e nem todo jurista positivista adere a uma concepção positivista de ciência e a uma concepção positivista de história. Por exemplo, Kelsen era um jurista positivista, mas, ao mesmo tempo, como pesquisador, como teórico, ele não era positivista, como um Auguste Comte, como um Weber, em certo sentido, né? Se bem que dizer que Weber era um positivista é um pecado, né? Ele está muito mais próximo, né, em termos de marco de pesquisa, dos neocantianos daquele período. Tranquilo? Tá bom, professor. Acho que foi só uma confusão mesmo. Obrigada. Não, mas muita gente faz essa associação. É muito frequente a gente fazer associação. Geralmente o aluno ele chega até o 10º período e ainda acreditando, quer dizer, que um teórico positivista, um historiador positivista, é necessariamente um jurista positivista e vice-versa. Mas, na verdade, o conceito de positivismo no direito, né, do jurista positivista, tem a ver com direito positivo, direito positivado por meio de leis, normas e por aí vai. Que é diferente de um historiador positivista, que está preocupado com, vamos dizer assim, a positividade dos dados científicos averiguados. Muito abstrato?
São duas escolas diferentes, vamos dizer assim, dentro do direito, né? Entendi. Obrigada. Professor, Diga. desculpa se você já explicou, mas é porque minha internet caiu, então eu acabei que eu saí no meio da aula. Mas tem algum motivo de, tipo, deles terem essa visão, do direito romano antigo com o direito contemporâneo que não seja continuado? Que, tipo, tem algum motivo específico? Como assim? Desenvolve. Não, é que o senhor falou que eles tinham uma visão meio que, tipo, mais com a intenção de ver as diferenças de um direito para o outro do que ver as coisas que evoluíram de um para o outro. Aí tem algum motivo para essa escolha? Não, porque a história inteira é feita de grandes rupturas, né? A gente tende até a pensar em grandes arcos de evolução e de continuidade, mas a história ela é toda atravessada por grandes cisões, né? A gente vai ver isso ao longo do curso, mas vocês vão ver que muita água rolou, digamos assim, do direito romano para cá. E ainda que nós frequentemente, né, reaproveitemos ou nós reutilizemos algumas categorias desenvolvidas no direito romano, sei lá, uso capião. Uso capião é um termo que existe no direito romano. Existe em latim o termo uso capião, existe. Se vocês abrirem lá o Corpus Juris Civilis, ele fala de uso capião. Ainda que a gente reaproveite esses termos, a gente reaproveita em um contexto muito diferente, né? Então, até essa recuperação, esse reaproveitamento, é um reaproveitamento feito a partir de outras perspectivas de mundo mesmo. Você percebe? Sim, dá para entender. Bom, dito isso, né, há duas frases do Fustel de Coulanges que eu acho que são muito interessantes, né? A primeira, que eu acho que ilustra muito, né, o método que ele utiliza, é a seguinte, né? Ele vai dizer o seguinte: perdão. Para conhecer a verdade a respeito desses povos antigos, deve-se estudá-los sem pensar em nós, como se nos fossem completamente desconhecidos, com o mesmo desinteresse e liberdade de espírito com que estudaríamos a Índia antiga ou a Arábia. Então, a gente tem que estudar essas culturas reconhecendo que não são culturas iguais às nossas. Quer dizer, elas têm critérios diferentes, perspectivas de mundo diferentes. Quer dizer, eu não posso ficar tentando o tempo inteiro, anacronicamente, buscar similitudes entre o presente e o passado, porque ao fazer isso, eu perco de vista aquilo que o passado tem de particular. Isso já é muito novo, né, no Fustel de Coulanges. Um outro ponto, né, que ele vai dizer: a história não estuda somente fatos materiais e as instituições. Seu verdadeiro objeto de estudo é a alma humana. E ela deve aspirar a conhecer o que essa alma humana acreditou, pensou, sentiu nas diferentes idades da vida do gênero humano. Então, não é uma historiografia de grandes eventos, de grandes acontecimentos, de grandes heróis. É uma historiografia muito preocupada em costumes, mentalidades, valores, crenças compartilhadas, o que também era muito diferente para a época. Tranquilo? Então, eu estou dizendo essas coisas só para vocês atentarem realmente, né, para como cada historiador ele vai ter estratégias diferentes para pensar a história. Aí vamos lá, né? A antiguidade, né, vive no nosso imaginário. Né? A gente tem vários e vários filmes, bons e ruins, situados na antiguidade. Eu coloquei Troia, Alexandre, Ben-Hur, Espartacus, né? Há uma série que eu amava, que é Roma. Então, a antiguidade ela vive no nosso imaginário, mas, ao mesmo tempo, é uma antiguidade muito mais ficcional, né, do que uma antiguidade concreta, né, tal como ela efetivamente tenha acontecido, né, ou com o mínimo de aproximação. Então, vale a pena perguntar, né, mas o que é a antiguidade? Aí vem uma primeira observação. Toda periodização
toda tentativa de pensar a história a partir de períodos, de idades, de eras, de fases, toda periodização ela é arbitrária. Ela é estabelecida com finalidades didáticas. Há uma frase de um humorista francês, o Alphonse Allais, que ele dizia o seguinte: o homem de 1492 sabia, ao deitar-se para dormir, no dia 31 de dezembro, na noite da Idade Média, que acordaria no dia seguinte, 1º de janeiro de 1493, na manhã do Renascimento. Quer dizer, nós hoje utilizamos esses critérios, né? Não, a Idade Média termina em 1492 e a modernidade começa em 1493. Isso é uma forma possível de periodicizar. Mas essa periodização ela é totalmente arbitrária. A pessoa que estava, vamos dizer assim, nesse momento, a pessoa que viveu em 1492, 1493, quer dizer, era totalmente indiferente a essas categorias. Nós criamos retroativamente esquemas para tentar simplificar o estudo da história a partir de grandes períodos, né, de grandes periodizações. Mas quando a gente estuda história, levem isso em consideração. Toda periodização ela é em certo sentido, ficcional. Quer dizer, toda periodização, claro, ela parte de dados, ela parte de informações empíricas, mas ela tem sempre um elemento de escolha subjetiva para facilitar a vida, vamos dizer assim, do leitor. São escolhas didáticas. Tranquilo? Tranquilo, professor. E novamente adorei sua foto. Sou eu aqui biscoitando em frente ao Laocoonte. Salvo engano, isso é no museu em Florença. Eu coloquei aqui, também não vou debater, mas eu coloquei aqui a periodização a partir da qual eu trabalho, a periodização do Ocidente. Aliás, uma outra questão que vale a pena, né? Diferentes culturas têm que ser abordadas a partir de periodizações diferentes. Por exemplo, em dado momento da nossa aula, eu falei aqui de Japão medieval, mas Japão medieval ou Japão feudal é uma terminologia absolutamente imprópria. Por que imprópria? Assim como seria impróprio eu falar de Idade Média nas Américas, né? Eu falar de Idade Média na Finlândia. Por que é imprópria? Que cada cultura tem uma temporalidade, tem uma passagem de eras que é distinta. Eu usar o mesmo esquema de periodização para todos os povos, né, como a gente estava dizendo antes, é etnocêntrico, né, para dizer o mínimo. Então, toda periodização, né, é inventada, em certo sentido. Aqui eu estou trabalhando, aqui eu estou colocando o esquema a partir do qual nós vamos trabalhar nessa disciplina. Antiguidade, então, a gente vai dividir em 4 períodos: antiguidade arcaica, antiguidade clássica, antiguidade helenística e antiguidade tardia, também conhecida como Primeira Idade Média. A Idade Média, né, vai ser dividida ela própria, né, em Primeira Idade Média, que também quer dizer, antiguidade tardia, Alta Idade Média, Idade Média Central e Baixa Idade Média. A modernidade vai ser também dividida, né, em 3 fases. Né? A primeira modernidade, que corresponde à Baixa Idade Média, modernidade clássica e modernidade tardia, ou contemporaneidade, e a contemporaneidade dividida também em 4 grandes períodos. A Era de Metternich, também conhecida como Concerto Europeu, o Entreguerras, a Guerra Fria e a Pós-Modernidade. Todas essas distinções, né, esse sistema classificatório aqui é meu, é a forma que eu utilizo para explicar para mim mesmo, vamos dizer assim, né, de uma forma que eu considero didática, a história. Se vocês observarem outros professores, outros teóricos e por aí vai, eles vão partir de outro esquema de periodização. Tranquilo? Isso aqui não é absoluto. É uma escolha minha. Eu considero essa uma forma didática para eu estudar história e para eu me localizar. Então, por exemplo, quando eu disser aqui, esse autor é da antiguidade clássica, ou esse autor é da antiguidade helenística, você pode vir na tabela e dizer, isso significa que ele está entre o século V e o século IV a.C. Isso tem para mim uma função de esquema de organização de ideias, mas isso não é uma divisão absoluta. Tranquilo?
Sim, professor. Sim? Mesmo? Uhum. Bom, então, dito isso, eu posso finalmente, né, já quase no fim da aula, mas enfim, entrar, pelo menos, na nossa discussão sobre a antiguidade arcaica, propriamente dito. Né? Eu dei aqui um subtítulo, o direito como ritual sagrado. Por quê? Antiguidade arcaica, então, pelo menos na minha tabelinha, é o período que vai mais ou menos, né, entre o século VIII a.C. ao século V a.C. Antiguidade arcaica, eu estou pensando sobretudo em Grécia e Roma. Bom, primeiro de tudo, né, a antiguidade arcaica ela é muito caracterizada por aquilo que Hegel, o filósofo que a gente até citou na nossa última aula, chamava de bela totalidade ética da cidade-estado grega. A bela totalidade ética. O que ele está chamando de bela totalidade ética? Né? Primeiro, cidade-estado é um termo que eventualmente vai aparecer nas nossas próximas aulas, né? Que os gregos também chamavam de polis, né? E os romanos chamavam de civis, né? Os civis. Cidade-estado é a unidade política que eles tinham, né? É a forma que eles tinham de se organizar politicamente. Bela totalidade ética, quando Hegel fala em bela totalidade ética, ele quer dizer o seguinte: para esses povos, técnica, arte, moral, religião, política e direito era tudo uma coisa só. Ou era tudo um grande bloco, né, que pertencia ao mundo do ethos, quer dizer, o mundo dos costumes. Ética aqui tem esse sentido de ação, de costume, de hábito. Todas as ações humanas, né, que pertencem ao mundo dos costumes, ou ao mundo dos hábitos, ao mundo das nossas práticas sociais, técnica, arte, moral, religião, política, direito, tudo isso se encontra articulado, se encontra entrelaçado. Não são esferas diferentes da vida. Você percebe? Então, não existe uma distinção entre um argumento moral e um argumento jurídico, ou entre um argumento jurídico e um argumento político. Para eles, é sempre o mesmo argumento. Vocês percebem? Hoje, eu posso dizer, por exemplo, né, que um político não pode decidir com base em valores religiosos ou valores morais. Ele tem que decidir com base em orientações políticas, pelo fato de o Estado ser laico. Eu posso dizer que um juiz não pode dar uma sentença partindo de valores religiosos, ele tem que partir de valores jurídicos, especificamente, né, ou de argumentos jurídicos. Nesse momento, na antiguidade arcaica, essa diferenciação não existia. Aliás, eu me lembrei de uma coisa, né? Eu falei de o juiz decidir ou não com base em valores religiosos. Eu tinha um professor que era juiz do trabalho. Mas, na verdade, juiz do trabalho em um tribunal do trabalho. Ele seria o equivalente a um desembargador. Só que na justiça do trabalho não existe a figura do desembargador. Os juízes do trabalho, em segunda instância, se chamam de desembargadores impropriamente, mas a figura do desembargador do trabalho não existe dentro do processo do trabalho. Mas, enfim, você entra em qualquer justiça do trabalho, você vai ter lá na entrada da salinha, né, desembargador fulano de tal, que significa que eles têm que voltar para o curso de Direito. Mas eu tinha aula com o desembargador do trabalho, né, um juiz do trabalho, que ele deu uma sentença muito famosa, que era a seguinte: havia um grupo de boias frias em Minas Gerais que eram transportados, eles ficavam 2 horas todo dia na boleia de um caminhão para chegar até a fazenda onde eles trabalhavam, e eles eram transportados de uma forma totalmente insalubre, junto com animais, com vaca, porco, cabrito, galinha. Era uma boleia cheia de gente e cheia de bicho durante 2 horas. O Ministério Público do Trabalho, claro, né, denunciou essa fazenda por trabalho em condição análoga à escravidão e deu exatamente como exemplo, né, o fato de que esses trabalhadores eram transportados junto com os animais.
E o meu professor, ele deu um argumento que hoje nos choca, mas não chocaria alguém na antiguidade, o que é interessante. Qual foi o argumento do meu professor? Que era juiz. Ele sentenciou a favor da fazenda. Ele sentenciou a favor da fazenda dizendo o seguinte: se até Noé, que era um homem santo, andou durante meses e meses num barco apertado junto com animais, por que esses homens que não são santos não podem andar por 2 horas numa boleia de caminhão junto com animais? Eu fiquei estarrecido quando eu li essa sentença. É uma das piores sentenças da história do Brasil, seguramente, é um show de horrores. Recomendo que procurem, essa sentença se tornou histórica, né? Mas o fato de que isso nos escandaliza, o fato de que ele usa um argumento religioso, né, ou pseudo-religioso, numa decisão jurídica, na antiguidade era muito comum. Quer dizer, para essas pessoas, o espaço do religioso, o espaço do político, o espaço do jurídico, o espaço do moral, são todos o mesmo espaço. Tudo faz parte do campo da ética, ou do mundo do ethos, ou seja, do mundo dos costumes. Tranquilo até aqui? Eu acho que 2 pessoas levantaram a mão. Deixa eu ver. A Natália e a Mariane, né? Eu não acho que só a Natália. Natália. Professor, eu tinha levantado, mas era só para pedir para o senhor, rapidinho, se o senhor tivesse a sentença, se eu puder mandar, porque eu achei, assim, colocando as palavras-chave que o senhor falou, eu não achei nada no Google. Eu vou mandar, mas... eu mando por e-mail para vocês, que vocês vão se divertir. Realmente, ela entrou pro rol, assim, das sentenças mais estapafúrdias da história do Brasil. Enfim, tem muita gente aqui manifestando indignação, né, nos comentários. Obrigada, professor. Bom, Eu só queria comentar mesmo que o Kelsen, eu acho que ele defendia isso, né? A separação da política e da moral do direito, para realmente isso não acontecer, né? Essa interferência moral, tipo, da pessoa, eu acho isso e não tem que ser isso. Não, tem que ser uma coisa totalmente imparcial, né? Sim, e a gente vai ver que o direito na antiguidade arcaica não fazia essa distinção. E não fazia, não é porque, meu Deus, é um direito pior do que o nosso. Longe disso. Mas simplesmente porque eles não trabalhavam a partir dessas categorias, eles trabalhavam a partir de outras categorias. E aí eu vou tentar... o Fistel de Coulanges, ele vai dizer o seguinte, né? Na Grécia e em Roma, no período arcaico, o direito e a política só são explicáveis a partir da religião. E ele vai tentar estruturar o livro dele inteiro, quer dizer, a Cidade Antiga, desenvolvendo esse argumento. Primeiro de tudo, né, o ser humano, ele era lido dessa forma, né, na antiguidade. O ser humano ele é um animal com defeito. Por que o ser humano é um animal com defeito? Porque ele é um animal que ele perdeu seus instintos. O que significa que ele perdeu a sua conexão imediata com o meio ambiente. A gente nem sempre sabe o que fazer. O animal sabe o que fazer, ele é pré-condicionado, quer dizer, as ações dele são pré-determinadas pelos seus instintos, então ele está plenamente adequado ao ciclo da vida, né, e ao funcionamento normal, digamos assim, do ambiente no qual ele se insere, pelo menos em tese, né? Já o ser humano não, o ser humano é um animal perdido, quer dizer, um animal lançado em um ambiente, mas que não tem realmente um código de como se orientar naquele ambiente. A religião na antiguidade, ela é uma espécie de instrumento que reconecta o ser humano à natureza. Como assim reconecta o ser humano à natureza, né? A religião ela estabelece um equilíbrio entre as normas da cidade, as normas que definem a nossa vida comum, cotidiana, né? E as normas do cosmos, as normas do mundo à nossa volta. Razão pela qual, diga-se de passagem, né, um crime não é simplesmente um crime contra as leis da cidade. Um crime é um crime contra as leis da natureza, porque é um crime contra a ordem cósmica.
papel do direito é, fundamentalmente, garantir que o ser humano, esse animal com defeito, respeite a ordem cósmica e não a comprometa. E quando eu cometo um crime, uma hamartia, né, um erro, um pecado, com muitas aspas, né, quando eu cometo um pecado, na verdade, eu estou ameaçando a ordem natural. Eu estou colocando a ordem natural em risco. E se a ordem natural é colocada em risco, isso pode trazer um problema sério. Assim, né? Se a ordem natural é colocada em risco, talvez nós não tenhamos mais colheitas no ano que vem. Talvez a gente não tenha mais caça no ano que vem. Talvez os mares entrem em revolta e um tsunami destrua a nossa cidade. Né? Então, a resposta é, caso uma sociedade ela não seja capaz de corrigir o pecado, corrigir o crime, corrigir o erro, o grande risco é que a própria natureza entre em colapso, porque o ser humano é a grande fonte, vamos dizer assim, de instabilização da natureza, precisamente por ser um animal que não sabe exatamente o seu papel. Então, a religião ela garante que o ser humano não escape desse papel e assegura esse equilíbrio entre a ordem da cidade e a ordem do cosmos. Né? É o que o Mircea Eliade, que é um grande antropólogo, na verdade, que estudava essa discussão, né? É o que o Mircea Eliade ele chama de homologia antropocósmica, ou seja, um paralelo entre o humano e o natural. A religião ela faz essa homologia antropocósmica, quer dizer, ela faz essa equivalência entre as normas da cidade, as normas políticas que regem a nossa vida cotidiana e as normas que orientam o cosmos. Impede que haja um desequilíbrio. Eu vou dar alguns exemplos sobre isso para ficar mais evidente na cabeça de vocês. O Vinícius comentou, né? Lembrar que o esforço de Kelsen é para definir a teoria do direito como pura, e não o direito em si, já que esse, sendo positivado por quem tem poder, estaria sujeito a opiniões subjetivas de quem faz. Sim. E o João comentou também, me lembra muito Ailton Krenak, um filósofo indígena, no caso, essa concepção de natureza. Né? E o Diego, né? Tem diferença entre direito positivado e justo positivismo, se não me engano. Sim. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Tá sim, Bruce. Tranquilo. Gente, estão muito caladinhos. A aula tá boa. Eu fiz um esquema meio ridículo, eu sei, mas que é para mostrar um pouco isso. Quer dizer, o indivíduo, no fundo, é um microcosmos inserido dentro do cosmos. Esse indivíduo está dentro da família. A família está dentro da tribo. A tribo está dentro da cidade. A cidade está dentro do cosmos. As normas do cosmos precisam ser espelhadas pelas normas da cidade. As normas da cidade não podem desobedecer às normas do cosmos. Não que, quer dizer, isso significa, e a gente vai voltar a isso na aula sobre Idade Média, que o legislador ele não pode criar regras, o legislador de uma cidade ele não pode criar regras que sejam antinaturais. Uma cidade regida por normas antinaturais é uma cidade, como eu disse, que pode colocar em risco todo o equilíbrio do planeta. A perspectiva era um pouco essa na antiguidade, né? Da mesma forma, né, as normas da tribo têm que espelhar as normas da cidade. As normas da família têm que espelhar as normas da tribo e as normas do indivíduo têm que espelhar as normas da família. Um está dentro do outro, né, quase como uma boneca russa. Né? E um precisa ser necessariamente, vamos dizer assim, um espelho em miniatura do seu equivalente maior. Tranquilo? Eu vou dar um exemplo muito simples, aí vocês me perdoem se eu der aqui um spoiler, mas um spoiler de 2000 anos não é um spoiler, né? Porque teve gente que me disse, não, mas você contou o final de Édipo Rei, a peça. Eu falei, meu filho, mas a peça tem 2.500 anos. Não dá, né? Tem um limite. Tem um limite para você dar spoiler, né? Eu adoro esse meme, né? A mitologia grega em memes, a história de Édipo. Você, a mina que você gosta, o ex dela. Seu pai, sua mãe e o cara que você matou. Se vocês lerem a peça Édipo Rei, do Sófocles, a peça ela começa de uma forma muito interessante, de uma forma que as pessoas, em geral, não prestam atenção.
Quando vocês tiverem tempo livre, abram Édipo Rei e folheiem as primeiras páginas. A peça ela começa com o coro, que é um grupo de pessoas, que vai até Édipo, que já é rei, dizendo: Majestade, a cidade de Tebas, Édipo era o rei de Tebas? Acho que Tebas, isso. A cidade de Tebas está um caos absoluto. Existe praga de gafanhotos, enchente, doenças, pandemia, coronavírus, ainda não, né? Mas a cidade está dominada por várias e várias doenças. Aí Édipo vai dizer: olha, se a nossa cidade está sendo assolada por essas doenças, isso significa que alguma coisa rompeu o equilíbrio natural. E se essa coisa rompeu o equilíbrio natural, ela precisa ser corrigida, quer dizer, ela precisa ser punida para que a cidade não continue sofrendo e para que a cidade não continue perecendo. É a partir disso que Édipo começa um processo de investigação, né? Aliás, o termo Édipo é muito interessante, porque Édipo é ao mesmo tempo, né, pés inchados. O termo Édipo, né, oidipus, ele significa ao mesmo tempo pés inchados, mas ele tem um jogo de palavra com oidas, que é ver, o verbo ver. O Édipo é obcecado por ver, por descobrir. Descobrir o quê? Quem cometeu aquele pecado original, vamos dizer assim, quem cometeu aquele crime que desregulou as leis naturais da cidade. Que é isso. Todo crime vai gerar, dentro da concepção arcaica, né, um desequilíbrio no cosmos. Por isso ele precisa ser reparado. E Édipo, obcecado em ver, né, obcecado com oida, aliás, o termo ideia vem de oida. Toda ideia é uma visão. Então, oida e ideia têm a mesma raiz etimológica. O termo ideia que a gente usa, né? O Édipo, a história de Édipo inteira, né, uma espécie de romance policial em que ele vai tentar ver, ele vai tentar descobrir quem cometeu aquele crime, até que ele descobre que quem cometeu foi ele próprio. Que ele cometeu 2 crimes contra a cidade e contra a natureza, matando o rei anterior, que é o seu pai, e se casando com a sua própria mãe, né? Esse crime do Édipo, né, ele precisa ser reparado. E por isso o Édipo fura os próprios olhos, o que é muito interessante se a gente pensa no jogo de palavras, né, oida. Édipo fura os próprios olhos e se torna mendigo, né? Mas a partir do momento que ele fura os olhos, ele quase que ganha uma espécie de visão interior, né? Ele se torna realmente um sábio. Isso fica muito evidente na outra peça do Ésquilo, que é Édipo em Colona, Corinto. Bom, esqueci, minha memória está péssima. Bom, pronto, dei spoiler de Édipo Rei, né? Contei o culpado. Mas vocês percebem? Muito abstrato. Tem um exemplo também por exemplo, porque tinha uma democracia direta em Atenas e tudo mais, mas das decisões para se tomar, tipo, vou para a guerra, tá bom, vamos decidir isso, mas antes a gente vai perguntar para o oráculo. A oráculo vai dizer lá, ok, podem decidir, ou então, tá, mas só pode ir para a guerra até depois de tal dia. Então, a religião está ali muito presente, mesmo nas decisões públicas. De um todo, assim. Não, perfeito. Aliás, muitos cargos na democracia ateniense eram escolhidos por sorteio. Sabiam disso? Sei lá, general. Quero ser general. Como é que uma pessoa vira general? Ela é sorteada. Mas, meu Deus, que coisa louca. Por quê? Porque no sorteio, os deuses decidem. Então, no sorteio, os deuses interferem. Da mesma forma, como é que uma cidade ela é fundada? Eu não escolho fundar uma cidade, são os deuses que definem se uma cidade vai ser fundada ou não. Sei lá, eu tenho um grupo de pessoas cuja cidade foi inundada e desapareceu. Essas pessoas vão andar léguas e léguas até que os deuses deem um sinal de que, não, aqui é uma região na qual é possível, é legítimo fundar uma nova cidade. Então, quem orienta, quem guia uma população não é, de fato, um líder político que decide por si. Quem guia essa população são os deuses, e o líder político é só um médium, digamos, literalmente, o guia político é um médium que transmite a vontade dos deuses para a população. E ele precisa fazer isso. Muito abstrato. A Natália comentou, né? Vikings fala muito sobre isso. Sim, outra série muito interessante. O Gabriel Oliveira também levantou a mão. Gabriel.
Boa noite, professor. Eu fiquei com uma dúvida vendo as minhas anotações do livro anterior. Se as leis, se os deuses davam as leis e elas eram em princípio imutáveis, novas leis podiam ser criadas, mas antigas não podiam ser mudadas ou abolidas. Como que isso fica em Roma? Por quê? Como assim? Se as leis novas podem ser criadas, mas antigas não podem ser destruídas, e elas conviviam. Como que isso fica em Roma? Esse caráter imutável continua? Olha, fica até certo ponto. Eu vou explicar na nossa aula, provavelmente na nossa próxima aula, né, quando a ruptura acontece. Vai haver um momento em que essa perspectiva aqui, ela cai em desuso, ela se fragmenta mesmo. Ela entra em declínio ainda na antiguidade. Mas... Isso é interessante. Sim. É o momento em que a lei passa a ser criada pelos homens, mesmo que isso não seja na Idade Moderna. Eu achei isso legal. Sim, não, é um tema que eu gosto muito, diga de passagem. É um tema que me interessa muito. Essa ideia de que, na verdade, as normas elas não são fruto da vontade dos deuses, né? Elas não são heterônomas, elas são autônomas. Vou chegar a isso. Há um ponto aqui que é interessante. Como o Fustel de Coulanges ele vai observar, né, a religião na antiguidade arcaica era, sobretudo, um culto doméstico. Como assim um culto doméstico? Aí tem várias questões que a gente precisa desdobrar. Para os antigos, os mortos, toda pessoa que morre, ela se torna uma entidade. Mas o morto ele pode ser uma entidade maléfica ou uma entidade benéfica. Quando o morto é uma entidade maléfica, quando ele não é devidamente cultuado. Por exemplo, o morto que é enterrado fora da sua própria terra. Já repararam que boa parte dos filmes de vampiro, né, em boa parte dos filmes de vampiro, o vampiro leva um punhado de terra do seu próprio país natal consigo? Os filmes do Conde Drácula mostram isso, né? O Drácula leva uma caixa de terra da Transilvânia para onde quer que ele vá. Vocês pegam o Nosferatu, o filme do Murnau, é assim, quer dizer, o Drácula ele leva uma caixa de terra. Vocês pegam The Strain, a série do Guillermo del Toro sobre vampiros, né? Em The Strain também é assim, quer dizer, os vampiros eles precisam levar com eles, né, uma terra, literalmente a terra onde eles surgiram. Por quê? Porque na perspectiva dos antigos, na perspectiva dos homens e das mulheres da antiguidade clássica, né, o morto tem uma relação umbilical com o solo onde ele nasceu e morreu. Não tem nada pior, nada mais desesperador do que eu morrer fora do meu país e não ser enterrado nele. Aliás, estudava várias questões de ordem política. Sobre, olha, um grupo de atenienses morreu na guerra na Itália. Nós temos o dever moral de buscar os corpos e enterrar aqui, no território ateniense. Vocês percebem? É um dever moral para com esses homens, e enfim, porque a alma deles, caso não seja enterrada no seu próprio solo, vai se tornar uma entidade maléfica. Isso pode trazer problemas para nós, inclusive. Né? Isso desestabiliza a ordem natural. Já os mortos que são devidamente cultuados, os mortos que recebem as suas devidas oferendas e homenagens, né? Esses mortos se tornam entidades benéficas, que zelam pelos seus sucessores. Né? E toda família tem o dever de cultuar os seus ancestrais. E outra coisa, eu não posso cultuar ancestrais de outra família. Eu tenho o dever de cultuar os meus ancestrais. Caso um estranho cultue os meus ancestrais, uma pessoa que não é da minha família cultua os meus ancestrais, isso também desagrada os mortos, digamos assim. Né? As tribos e as cidades se veem como famílias ampliadas, famílias que têm como objetivo cultuar os seus ancestrais comuns. São heróis, que são deuses, né? Então, toda família é uma espécie de culto doméstico dos seus pais, avós e bisavós,
E toda cidade é também um culto doméstico, de seus tataravós e por aí vai. É por isso que toda cidade é, antes de mais nada, uma espécie de grande igreja, assim como toda casa é uma pequena igreja. Muito abstrato. Não, tranquilo. O Daniel comentou, né? No filme Troia mostra isso. Quando Heitor morre, Príamo vai atrás dele no campo inimigo só pelo corpo. Sim, porque o morto ele segue existindo, digamos assim. Né? Ele tem uma vida pós-morte, e essa vida pós-morte ela está muito ligada ao solo onde ele vai ser enterrado e aos cultos que ele vai ter, e as pessoas que vão praticar esses cultos. E existem várias regras sobre isso. Por que isso é interessante? Né? O Fustel de Coulanges ele vai mostrar, e isso acho que é um ponto bem interessante no livro dele, né? Como todos os membros de uma família, na Antiguidade Arcaica, são sacerdotes desse culto aos ancestrais, que é liderado pelo pai, pelo pater familias. E na preservação desse culto, o pater familias tem uma série de prerrogativas. Por exemplo, ele tem poder de vida e morte sobre a sua mulher e os seus filhos. Ele é o juiz e o executor dentro da família. Por quê? Porque caso a mulher ou os filhos cometam alguma ação, né, que desafie esse culto, todo mundo corre perigo. Porque isso pode trazer a fúria dos ancestrais, trazer a fúria dos mortos, o que vai gerar uma sucessão de eventos que podem resultar, inclusive, vamos dizer assim, no apocalipse. Então, é preciso estabelecer um sistema que, a todo momento, evite a fúria dos meus ancestrais, quer dizer, evite a fúria dos mortos. É um sistema que sempre tente trazer para nós as graças, né, dos nossos próprios ancestrais. E isso estabelece uma série de regras. Por exemplo, a inviolabilidade da propriedade. Nenhuma propriedade pode ser vendida, doada, cedida. Propriedade, quando eu me refiro, é terreno. Por que eu não posso vender o meu sítio, o meu lote, a minha fazenda? Eu não posso vender a minha fazenda, porque a minha fazenda é onde os meus pais foram enterrados, onde os meus avós foram enterrados, onde meus tataravós foram enterrados. Então, na verdade, a fazenda não me pertence, sou eu que pertenço à fazenda. Quando eu morrer, eu serei igualmente enterrado nela. Então, existe uma relação umbilical aqui. É por isso, inclusive, que estrangeiros não podem, na antiguidade, comprar terrenos em outras cidades. Aristóteles, por exemplo, seguramente vocês viram isso, já viram em filosofia, era conhecido como peripatético. Por que peripatético? Peripatético é aquele que anda, aquele que ama andar, aquele que gosta de caminhar. Porque ele não tinha um local para ensinar. Então, reza a lenda que ele ensinava andando. Ele ia caminhando pelas ruas e os discípulos dele iam atrás, né, os discípulos do Liceu, iam atrás tomando nota. Né? Por que Aristóteles não tinha uma escola? Por que ele não podia comprar uma escola? Porque Aristóteles era um estrangeiro em Atenas. E sendo um estrangeiro, ele não podia comprar uma propriedade. Se ele compra uma propriedade no solo da cidade, eu estou profanando solo sagrado. Porque é uma pessoa que não vem de uma família que fundou aquele lugar. Percebem? Então, isso pode representar uma ofensa aos mortos. Da mesma forma, na Antiguidade Arcaica, apenas o filho mais velho do sexo masculino herdava a propriedade. Todos os demais filhos não herdavam nada. O filho mais velho herda tudo do pai. O filho mais velho do sexo masculino. Por quê? Porque isso garante que sempre vai haver uma única pessoa responsável por chefiar o culto aos meus ancestrais. Então, sempre vai haver aquela figura, aquele sacerdote, que encabeça, né, essa linha de sucessão no culto aos antepassados da família. Da mesma forma, aliás, a ideia de testamento, ela era, eu não vou dizer que ela era proibida, mas ela era absolutamente excepcional. O testamento quase não existia. O testamento só era possível também com finalidade religiosa. Por exemplo, eu tenho um filho mais velho, mas o meu filho mais velho ofendeu a mim mesmo ou aos meus ancestrais, o que representa uma ameaça à religião. Se o meu filho mais velho representa uma ameaça à religião, eu posso deserdá-lo e adotar outra pessoa para que essa outra pessoa, quando eu morrer, continue zelando pelo culto aos meus ancestrais.
Filhos bastardos, ou seja, filhos constituídos fora daquela família, o termo bastardo era esse mesmo, os filhos bastardos, com muitas aspas, né? Mas o filho constituído fora daquela família não herda nada, não tem nenhum direito dentro desse sistema, precisamente porque a entrada dele seria também uma entrada espúria, uma entrada que poderia contaminar o rito ou o culto aos mortos e aos ancestrais. O adultério, assim como a venda da propriedade, é uma ameaça àquele rito, precisamente por causa disso, porque o adultério ele macularia, ele contaminaria esse culto familiar, porque ele contamina a pureza da linhagem. Vai ser o filho de uma pessoa que vem de outra família, na verdade, dentro da minha família, agora, praticando cultos para ancestrais que não são os dele. Por isso, o adultério frequentemente foi punido com a morte, por aí vai. Muita informação aleatória? Sim, né? São umas caras. Alguém, olá. Professor, mas e quem era adotado? Não tinha que cultuar a própria família? Não, porque quem era adotado, a adoção também era uma cerimônia religiosa, no qual, de certo sentido, eu saio de uma família e entro em outra, assim como o casamento. Por que o casamento tinha vários ritos? Por exemplo, a mulher ela tinha que entrar naquela, depois de lavada e banhada, ela entrava naquela nova casa nos braços do marido, porque ela não ia trazer nem na sola dos pés poeira de terras diferentes da minha. Quer dizer, então ela começa com o casamento uma existência nova. Vocês percebem? Existe ainda essa tradição, né? Você vai entrar na nova casa nos braços do seu marido, da sua esposa, que seja, né? Isso tem um sentido arcaico, que é a ideia de que nem a sola dos meus pés traz poeira de uma propriedade, de um solo diferente desse aqui, no qual eu vou ser enterrado, no qual os meus ancestrais estão enterrados. Então, a adoção ela é um rito religioso que dá um novo sentido para a pessoa adotada. Como ficava a situação de um segundo filho homem? Eu acho essa pergunta perfeita. Porque eu sempre me perguntei isso. O segundo filho homem é como se ele fosse um filho do seu irmão. Ele nunca vai ser emancipado, ele nunca vai ser adulto, tecnicamente, quer dizer, ele nunca vai ser considerado um sujeito plenamente adulto. Ele sempre vai estar subjugado ao poder, oficialmente, né, ao poder do seu irmão mais velho, como sacerdote do culto. Peter Pan, né? Ele nunca vai entrar literalmente para a vida adulta, ele nunca vai ser emancipado. É como se eu vivesse eternamente com menos de 18 anos. Ele nunca vai ter capacidade jurídica e política plena. Ele sempre vai estar sob o poder do seu irmão mais velho. Pô, aí você dificultou, né? E se forem gêmeos? Não faço ideia se forem gêmeos. Acho que mata um. Não, se forem gêmeos, acho que segue o mesmo sistema. O gêmeo que nasce primeiro herda tudo. Professor, e se o segundo filho tiver filhos? O que acontece com os filhos do... A mesma coisa. Os filhos do segundo filho também não têm direitos. É por isso que, no fundo, a família grega e a família romana na antiguidade é uma família enorme, na verdade. Uma família que comporta uma imensa quantidade de pessoas, em que o paterfamilias, né, o chefe de família, é a cabeça, né, o juiz, o líder, o chefe, o governante, né, dessa pequena população, e eu tenho uma população enorme de pessoas sujeitas a ele. Professor, era em Esparta que eles matavam o gêmeo mais fraco, não é não? Sim. Realmente. Coisa complicada. Era qualquer criança com qualquer deficiência. Se também. Se com alguma coisinha, matava, no geral. Sim. E com 7 anos ele tinha que treinar e assim por diante. Mas Esparta tem uma especificidade, né? Porque Esparta é uma cultura profundamente militarizada. Os espartanos, eles são um povo que ele vai, aí por decisão mesmo, né, criar um sistema realmente de... Esparta é uma oligarquia, mas é uma oligarquia toda que pensa a população como uma espécie de grande exército. Há várias questões sobre isso, mas o Diego levantou a mão. Diego?
Boa noite, professor. Boa noite. Podemos dizer, então, que hoje essa tradição do irmão mais velho, primeiro que quando nasce homem já existe um alvoroço em muitas famílias, conforme a gente vê por aí. Principalmente nesses eventos de chá de revelação. Chega a ser uma coisa assim, constrangedora, quando eu vejo na internet, umas coisas surreais. E depois já a família amadurecida, lá vem o segundo filho ou filha, e aí o elemento de ser primeiro um filho homem, isso tem um peso muito grande na sociedade, e o fato de sempre respeite seu irmão mais velho, sempre siga o que ele está dizendo, sempre obedeça a ele, não sei o quê. Isso seria isso seria em decorrência dessa cultura do paterfamilias, um legado desse período? Olha, eu tendo a achar que sim. O que você acha, Dante? Mas nós, quer dizer, nós vivemos uma cultura patriarcal por várias razões, né? Não só por essa influência, mas também pela própria influência judaico-cristã, né? Nós vivemos uma cultura que ela tem uma dimensão da prerrogativa do homem mais velho, que tem outras raízes além dessa. Mas aqui, seguramente, assim, há vários costumes, inclusive, né, que o Fustel de Coulanges observe que existem até hoje. Aliás, é um outro costume que é bobo, mas a minha sogra, estava conversando com ela vem do interior de Minas, ela não corta cabelo em dias de lua cheia. Não, minto, ela só corta cabelo em dias de lua cheia. Isso é um costume da antiguidade arcaica. O que é interessantíssimo. Quer dizer, cresce mais, né? Cresce mais cheio o cabelo. Sim. E veja, como na nossa mentalidade ainda está entranhada essa ideia de que existe uma ordem natural a ser obedecida. Em tudo, nos mínimos detalhes. A hora que você corta as unhas, a hora que você corta os cabelos, não é ditado por escolhas privadas, é ditado por leis do cosmos. E se você descumpre algum desses ritos, né, você coloca em ameaça a ordem do cosmos inteira, você coloca em ameaça toda a ordem natural. A vida é feita para isso. Assim como na lua minguante também, não se deve fazer algumas coisas porque parece que vai minguar, enfim. Como acho que é a questão do cabelo também, de cortar o cabelo, alguma coisa assim. Sim, não, eu não começo negócios em dia de lua minguante. Há várias regras que, na verdade, remontam à antiguidade arcaica. Isso é muito interessante. Bom, o Rafael comentou, a sexualidade não era tabu. Eu diria que sim e não. Eles tinham vários tabus sexuais, só que eram tabus diferentes dos nossos. Aí eu entro na questão do Vinícius, né? Professor, Vinícius Tavares. Professor, eu vi que a homossexualidade era comum nessa época e que não teria tanto preconceito, era visto como algo natural. Isso é verdade? E como fica isso no contexto da família? Olha, isso é muito... Eu não saberia dizer como isso fica em relação à Roma arcaica. Em relação à Grécia arcaica, a homossexualidade era comum, mas tinha também regras específicas. Para os gregos, a iniciação de um garoto nobre, não estou falando de plebeus, a iniciação de um garoto nobre na vida política e na vida civil e religiosa era feita por outro homem nobre. E essa iniciação era feita, entre outras coisas, sexualmente. Então, os gregos, eles um outro termo, né, que hoje ganha outro significado, mas os gregos eles entendiam a pederastia, o termo que eles usavam era pederastia. Eles entendiam a pederastia como um processo natural de desenvolvimento. Então, todo garoto jovem aristocrático se iniciava sexualmente com homens aristocráticos mais velhos. E essa iniciação ela tinha certos ritos. Por exemplo, não havia sexo anal. O sexo anal, a gente pega alguns vasos, né, gregos reproduzindo sexo anal, era algo mal visto, na verdade, era algo de pobre, digamos. Eles tinham uma forma muito específica de coito, digamos assim, entre de simulação do coito, digamos assim, né, entre as pernas do jovem. Tinha a questão de classe também, por exemplo. Sim. Uma pessoa mais bem colocada na sociedade não poderia fazer sexo, ser passivo numa relação com um homem inferior. Só o contrário poderia acontecer.
Outra coisa Exatamente. relacionada à sexualidade também era, por exemplo, tudo bem você... Normalmente, mulheres tinham relações com mulheres, homens tinham relacionamentos com homens. O problema era você ser afeminado, isso não podia. Tanto esqueci o nome a misoginia era muito forte, e também essa questão do homem efeminado, não poderia de forma alguma, isso era muito mal visto. Tanto depois vou botar aqui um poema antigo que tem aqui de Roma. Roma arcaica. Isso. A Roma arcaica eu não sei dizer, mas a partir do seu desenvolvimento, já na República e tudo mais, a sexualidade também vamos dizer assim, bem nesses termos iguais, parecido com a Grécia também, assim. Homens têm suas primeiras experiências com homens, mulheres com mulheres, e todo mundo, assim, nessa brincadeira. Mas aí tinha a questão do adultério também. O homem ser adúltero, show. Mulher, não. Se for, tem que ser um bagulho lá no acordo, assim, não pode ser descoberto. Por exemplo, se o homem descobriu que é adulto, de boas. Mas se a mulher pode até conversar com o marido fala, de boas, dá para quem você quiser. Mas se descobrirem que ela está dando, o marido vai ter que matar ela, porque senão a honra dele está arruinada, e assim por diante. A lógica a misoginia era nesse sentido, assim, também. Mas, se a gente for pensar assim, sendo bem anacrônico, assim, a bissexualidade reinava. Sim. Veja, Júlio César um padrão de vida. O homem adulto, quer dizer, o homem adúltero não compromete a linhagem. Pelo menos a própria linhagem. A mulher adúltera compromete a linhagem. Isso vale, inclusive, para as grandes cortes reais durante muito tempo. No século XVII, por exemplo, na Inglaterra, uma rainha adúltera era punida com a morte. Uma rainha que fosse descoberto, né, que se deitava com homens que não rei, era punida com a morte. Por que ela era punida com a morte? Porque ao transar com homens que não rei, ela pode colocar na coroa, quer dizer, ela pode colocar no reinado, né, na cabeça do império, uma pessoa que, na verdade, não pertence àquela linhagem, àquela dinastia. Já um rei adúltero, tanto faz, que, afinal, os filhos do rei fora do casamento com a rainha não serão reis. Os filhos da rainha fora do casamento com o rei, caso ninguém descubra, serão reis. Então, para os romanos, isso era muito importante. Muito, muito, muito importante. Ainda em relação à homossexualidade, e há um outro elemento, né? Que é o fato de que um homem adulto que, vamos dizer assim, faz passivo com outro homem adulto também era mal visto. Uma forma embora não fosse proibido, ninguém seria morto a pedradas caso fizesse isso, mas você poderia ser politicamente desacreditado caso você, depois de adulto, fizesse isso. Júlio César é um exemplo. Existe uma frase muito célebre dos inimigos de Júlio César que dizia que ele era o marido de todas as mulheres e a esposa de todos os maridos. Quando dizem que Júlio César era a esposa de todos os maridos, o que eles querem dizer é que ele, ao mesmo tempo, ele passava o rodo em geral, mas que ele era sexualmente passivo com outros homens ele também, na Roma. Sim. Ele também era conhecido como Rainha da Bitínia. Exatamente, Rainha da Bitínia. Supostamente, ele teria dado para o exército da Gália inteiro. Exatamente. Isso era feito para descaracterizá-lo. Caso eu dissesse que o César, sei lá, vou usar desculpa a baixaria, mas caso eu dissesse que o César, sei lá, comeu o Pompeu, ótimo, tá valendo. Melhor para o César. Significa que César Mas se eu disser que César deu para um rei de um exército inimigo, isso é uma forma de desacreditá-lo politicamente. Vocês percebem? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, todos os povos têm os seus tabus sexuais, só que não são necessariamente os nossos. É igual a questão de incesto. Há povos que aceitam incesto com irmãos, com meio-irmãos, dependendo de quem sei lá, o meu irmão do meu pai, mas não aceitam incesto com primo. Quer dizer, há incesto quando eu mantenho relações sexuais com um meio-irmão por parte de pai, não haveria incesto assim, mas haveria incesto caso eu mantivesse relações sexuais com uma prima por parte de mãe.
por exemplo. Então, a humanidade é cheia de tabus sexuais. A gente é absolutamente obcecado com sexo. Mas os tabus, eles são diferentes. Rafael. Professor, se eu não me engano, acho que foi o Karnal que estava falando sobre isso, mas da sociedade espartana, do exército espartano, ter sido um exército gay. Porque, como a gente sabe, Esparta era um estado, entre aspas, de guerra. E o amor entre os homens pode ter sido uma estratégia política de fazer com que homens morressem por homens. Porque você não morre por alguém que você não ama. Então, seria estimulado, de certa forma, um amor entre os homens para que ele fosse um exército tão forte, tão forte como foi. Isso faz algum sentido na história? Sim, na verdade, há um trecho da República de Platão em que ele diz exatamente isso. Platão ele vai dizer... Aliás, isso é muito interessante, né? Em História da Filosofia, a gente aprende que durante toda a Idade Média, Aristóteles era lido, mas Platão não. Mas você pega Aristóteles fala que existem pessoas que nasceram para ser senhores e pessoas que nasceram para ser escravos naturalmente. Aristóteles fala que a mulher é inferior ao homem. Aliás, ele diz em letras garrafais, né, que a mulher tem menos dentes do que os homens. Há até uma piada sobre isso, né, que se Aristóteles tivesse deixado a esposa dele abrir a boca, muitos erros da filosofia dele não teriam sido cometidos, né, a começar por esse, dizer que as mulheres tinham menos dentes que os homens. Aristóteles é o filósofo, vamos dizer assim, da família tradicional brasileira, né? É um filósofo que ele tinha uma pegada que era bastante... era fácil assimilar Aristóteles a uma visão, vamos dizer assim, cristã de mundo. Razão pela qual, no século XIII, Aristóteles era o grande filósofo, né? Platão não, porque Platão é um filósofo que diz que mulheres e homens são iguais, que mulheres podem e devem assumir cargos de comando juntamente com os homens, diz que propriedade privada é um pecado, diz que a ideia de família é uma aberração, que, na verdade, ninguém é de ninguém. Quando eu crio famílias, eu crio conflitos entre as pessoas, então todos deveriam ser uma grande família, as crianças não deveriam saber quem são seus pais. Em qualquer sociedade civilizada, as crianças não saberiam quem são seus pais, para não criar a ideia do meu e do teu. E diz que um grande exército sempre será um grande exército construído com base no amor fraternal entre os soldados e que me estimula mais morrer por um país se eu, enfim, transei com os homens junto aos quais eu estou lutando. Porque se eu vejo o amor da minha vida morrendo no exército, eu vou lutar com mais afinco, né? Então, vocês veem que Platão ele deixou de ser lido durante muito tempo e só voltou a ser lido no século XVI, que é um século basicamente protagonizado por grandes gays, né? Leonardo da Vinci, toda a família Medici, né? Então Platão ele desaparece da história, ninguém lê Platão até o século XV, XVI, por causa disso, né? Platão ele é inassimilável, vamos dizer assim, nessa discussão. Bom, gente, eu já ultrapassei muito, né, o tempo de aula. A Flávia até comentou, né, professor, o senhor sabe que me informaram até que horas vai a sua aula? Achei que ia acabar 22. Sim, eu também achei, desculpa. Bom, gente, vamos encerrar a aula hoje e na nossa próxima aula a gente continua essa discussão, porque há alguns elementos ainda sobre a antiguidade arcaica que eu preciso trazer antes da gente focar na Idade Média. Tranquilo? Tranquilo. Tchau, professor. Boa noite. Muito boa essa aula. Então, tchau, noite, professor. gente. Ri muito. Boa noite. Verdade. Tchau, Tchau, professor. Nunca mais vou ver Roma do mesmo jeito. Falou. Tchau, professor. Tchauzinho. Gente. Valeu, professor. Tchau, professor. Falou. Professor, para a próxima aula a gente lê o texto da aula 4? Olha, pode ler, que eu vou tentar correr com o resto das informações que faltam sobre a antiguidade e já começar, pelo menos, a nossa discussão sobre a Idade Média, para não ficar muito desfalcado.
Tá, tudo bem. Só para me organizar mesmo. Obrigada, professor. Tranquilo, Boa noite. Glória. Falou, gente. Até mais. Tchau, tchau.